Bom, pessoal, então agora retomando, vimos o Estado unitário, agora prosseguindo, analisando as formas de Estado. Estado composto. Estado composto é aquele fundado por mais de uma entidade estatal, em virtude da existência de descentralização política, de modo que a relação entre o poder central e os poderes regionais e locais é informada pela coordenação entre os níveis de poder. Grifa essa palavra coordenação. Não há aqui relação de subordinação, como você tem no Estado unitário. A relação aqui de coordenação. A respeito, o Estado composto pode ser fragmentado, dividido em confederação e federações, uma vez que numa há pluralidade de soberanias na confederação. Então veja que na confederação você tem a união de diversos estados soberanos, tendo em vista, tendo em conta, tendo por objetivo um fim específico, militar, econômico. Essa união, ela não se pretende eterna, ela não se pretende permanente. Portanto, cessado o interesse, os estados confederados podem deixar a estrutura confederativa. E na confederação, todos os entes componentes da confederação, todos os estados componentes da federação, não abrem mão de sua soberania. Permanecem, portanto, todos como estados soberanos. Então veja que na confederação você tem uma junção de estados soberanos, tendo em conta um objetivo determinado, um fim específico, portanto. Confederação que, como dito, não se pretende eterna, não se pretende permanente, logo não se veda a secessão, não se veda que o Estado confederado deixe a estrutura confederativa, portanto, tá? Diferentemente, nós vamos ver do que acontece em uma federação. Nós temos, e vamos ver exemplo, de confederação atualmente. Confederação dos Estados Unidos do Emirado Árabe. Você tem ali uma confederação, portanto, dos Estados Unidos dos Emirados Árabes, é uma confederação. Mas prosseguindo lá, cujo fundamento de validade consiste em um tratado internacional, tal como a Confederação Germânica, 1815 e 1866, e a Confederação dos Estados Árabes Unidos, ou dos Emirados Árabes Unidos, portanto, é a confederação atual, é um modelo atual de confederação, desde 1971. Ao passo que no outro há unidade de soberania e pluralidade de autonomias. Isso aqui na federação, cujo fundamento de validade corresponde à Constituição Nacional, como, por exemplo, Estados Unidos e Brasil, igualmente, Alemanha, portanto. Então, na confederação, o que mantém o vínculo confederativo não é uma Constituição, e sim um tratado internacional. Já nas federações, o que garante o vínculo federativo é a Constituição Nacional, é a Constituição chamada de Constituição Federal, portanto. Na federação, as entidades componentes da estrutura federativa, elas não são soberanas. Elas não são, portanto, soberanas. Soberano apenas o Estado Nacional. As entidades federadas são dotadas de autonomia. Então, na federação, soberano, como dito, é o país, no nosso caso, a República Federativa do Brasil, nos Estados Unidos, os Estados Unidos da América, esse é o Estado soberano. Já as entidades componentes da estrutura federativa são autônomas. Por exemplo, o Estado de Nova York, Estado da Califórnia, Estado de São Paulo, Estado do Rio, Estado de Minas Gerais. São dotados de autonomia. Agora, muito cuidado, a autonomia não apenas administrativa, como nos estados unitários, mas a autonomia política. Então, a federação ela é caracterizada por uma descentralização política, como eu adiantei, não meramente administrativa. Se você for à Constituição brasileira, lá no artigo 18, você vê expressamente o que a gente está aqui falando. Descentralização política e administrativa. A Constituição fala expressamente, portanto, nessa descentralização do poder político entre as entidades federadas. No nosso caso, quais são? União, estados, municípios e Distrito Federal. Essas são as entidades componentes da estrutura federativa, as entidades federadas dotadas de autonomia, portanto, e que não podem deixar a estrutura federativa. É vedada a secessão.
lá no artigo 1º da Constituição, vem de forma expressa, vínculo indissolúvel. É a vedação à secessão, portanto. Veja que nos Estados Unidos, por exemplo, houve até uma guerra por causa disso, né? A chamada Guerra da Secessão, porque alguns estados, os chamados estados confederados, eles queriam deixar a estrutura federativa, portanto, e não pode. O vínculo é indissolúvel, por isso é que se fala Guerra da Secessão. Aí, lá nos Estados Unidos é muito comum você falar os estados confederados, olha só, e não os estados federados. Então, os estados confederados, por quê? Porque esses estados entendiam que eles deveriam ter para si soberania e logo deveriam, consequentemente, deixar a estrutura federativa. E nos Estados Unidos tem uma peculiaridade que na própria criação, como a gente apontou, na própria criação, a ideia inicial nos Estados Unidos não era se criar uma federação, mas uma confederação de estados. Então, lá nesse primeiro momento, né, nas primeiras décadas, ainda estava muito impregnado nos estados federados a ideia de que eles ainda teriam algo próximo a uma soberania. Algo próximo a uma soberania. Tá? E não meramente uma autonomia. Então, por isso que você tinha ainda nesses primeiros anos, nessas primeiras décadas, muito conflito chamado de conflitos federativos. Um deles, né, foi, inclusive, motivado pela tentativa do Lincoln, tentativa e acabou sendo bem sucedido, de abolir a escravidão. Alguns estados, principalmente os estados do Sul, não queriam. Eles entendiam que isso invadia a autonomia política deles. Logo, eles quiseram deixar a estrutura federativa. Acabou dando margem ao surgimento da Guerra da Secessão americana. Mas vimos, portanto, um Estado composto, vimos o modelo confederativo, ainda que em uma forma mais incipiente, tá? De uma forma mais superficial, vamos aprofundar na federação, e vimos também algumas características do Estado federal, ou do Estado que adota a forma federativa, portanto. Seguindo lá. O federalismo ele tem por origem os Estados Unidos da América. Há também na literatura, né, uma ideia de Estado federal na literatura grega, mas formalmente, de fato, o primeiro Estado com essa estrutura federativa, garantindo autonomia às entidades federadas, você tem nos Estados Unidos. Mas seguindo lá. Então, origem, Estados Unidos, Constituição Americana, 1787. Ratificada a Constituição Americana, em 1788. Origem remota. Origem remota do Estado Federal pode se depender da própria mitologia grega. É originário da Federação Ática que Teseu, né, ao suceder Egeu no trono do reino de Atenas, teria fundado o Pritânio, filho de Egeu, rei de Atenas, e de Etra, filha de Piteu, rei de Trezena, na Argólida. O grande herói ateniense teria unido a península limitada pelos golfos de Petalion e Sarônico em virtude da instauração do Senado, do uso da moeda e das festas panateneias e jogos istmicos, portanto. Então você teria nessa mitologia a ideia de uma federação, portanto. Você consegue visualizar isso, se você já viu, no filme Troia. No filme Troia você consegue ver essas cidades, né, que teriam alguma forma de contato, tá? Alguma forma, né, de ligação entre elas. Então elas formariam, ao menos em uma ideia, ainda que embrionária, um único Estado maior, portanto. Mas não era, claro, uma estrutura federativa bem desenvolvida, como ocorreu nos Estados Unidos ao final do século XVIII. Então, o modelo que se tem, pelo menos o modelo como origem formal, de fato, é os Estados Unidos da América, com a Constituição Americana de 1787, que foi ratificada em 1788, portanto, essa é a origem do federalismo. Prosseguindo agora,
Estado Federal. A federação é conceituada como uma forma de Estado, singularizada pela existência de duas espécies de ordens jurídicas, a federal, imanente ao poder central, e as federadas, inerentes aos poderes regionais e locais, recobertos pelos atributos da soberania e autonomia. Veja, a soberania apenas é a entidade ou poder central, tá? Que é a República Federativa do Brasil, portanto. Os demais entes da federação, como a gente diz aqui, né, poderes regionais e locais, são garantidos a autonomia. Autonomia, como disse, política e administrativa, portanto. Então, as entidades federadas, autônomas. O Estado Federal, soberano. O Estado Federal, no nosso caso, República Federativa do Brasil. Entidades federadas, União, Estados, DF e municípios. A gente vai até discutir um pouquinho mais adiante se o município é titular do poder constituinte derivado decorrente. Vamos falar também da competência do Distrito Federal, mas por enquanto basta entendermos que a estrutura federativa brasileira, o Estado Federal brasileiro, a República Federativa do Brasil, ela é composta por União, entidade federada, estados, municípios e Distrito Federal. Veja que a União, muito cuidado com isso. A União não é soberana. Soberana é a República Federativa do Brasil. A União ela tem uma função própria dentro da estrutura federativa, que é representar a República Federativa do Brasil no plano internacional, então representar o Estado brasileiro no plano internacional e unificar a vontade nacional no âmbito interno. Se nós temos um Estado composto, em algum momento tem que se unificar essa vontade, para que você não tenha um conflito, como ocorreu nos Estados Unidos, gerando uma guerra, a guerra da secessão. Então você tem que ter uma entidade federada que tem essa função de unificar a vontade nacional no âmbito interno. E essa entidade é a União. Então a União tem função específica na estrutura federativa. Representar o Brasil, a República Federativa do Brasil no plano internacional e unificar a vontade nacional no âmbito interno, portanto. Mas prosseguindo, espécies de federalismo. Então a gente vai analisar as principais espécies de federalismo. Então, primeira classificação, quanto à formação da estrutura federal, quanto à formação do Estado federal, portanto. Podemos falar em federalismo centrífugo, fuga do centro. Centrífugo, fuga do centro. O federalismo centrífugo, portanto, fuga do centro, de dentro para fora. É distanciado do centro de governo, originário da segregação de Estado unitário. Então, no federalismo centrífugo, quanto à sua formação. Então, o critério dessa classificação é a formação. Não é repartição de competências, por exemplo, que vai ser um outro critério. Então, o critério aqui é a formação. Como se deu a formação. Tá? Então, no federalismo centrífugo, você tem um Estado unitário, um Estado, portanto, que não é composto por entidades federadas, um Estado unitário que se tem uma mera descentralização administrativa. Pegue, por exemplo, o Brasil, na época da Constituição de 1824. O Brasil era um Estado unitário. Não era ainda uma federação. Você tinha um único centro de decisão política, portanto. E havia, sim, descentralização administrativa. Você pode lembrar, né, mais atrás, nas aulas de história, as capitanias hereditárias. Ali você tinha propriamente uma descentralização administrativa. Você não tinha um Estado federal com uma descentralização política. Então, o Brasil era um Estado unitário. O Brasil sendo um Estado unitário, portanto, quando ele se torna um Estado composto, quando ele se torna um Estado federal, isso ocorre a partir de uma descentralização política, por desagregação ou por segregação. Então, o que era uma unidade política se divide em diversos centros de decisão política, portanto, ocorre uma descentralização política. E essa descentralização política ela ocorre no Brasil a partir da Constituição de 1891. Constituição Brasileira de 1891, primeira Constituição chamada de republicana, ela se espelhou muito no modelo americano. Tanto que o Brasil
ele chamava Estados Unidos do Brasil. Então, o nome do que é atualmente República Federativa do Brasil era Estados Unidos do Brasil, portanto. O que indica, né, esse reflexo da Constituição americana. Então, o Brasil se espelhou muito, pelo menos na sua segunda Constituição, ou primeira republicana, se espelhou muito na Constituição americana, e a partir dessa Constituição que o Brasil passa a adotar a forma federativa de Estado, embora os municípios não tivessem ainda participação efetiva, não fossem dotados ainda de uma descentralização política, tá? Mas havia essa descentralização para os estados, portanto. Os municípios ganharam, adquiriram essa autonomia política, não meramente administrativa, a partir da Constituição de 88. Aí sim os municípios passaram de fato e de direito a integrar a estrutura federativa, a serem dotados propriamente de autonomia política, não autonomia meramente administrativa. Mas a Federação Brasileira, portanto, ela surge a partir da Constituição de 1891. Então, vimos federalismo centrífugo quanto à formação. Você tem um Estado formado por desagregação. Já no federalismo centrípeto, em direção ao centro, caminhando para o centro. Ou seja, você tem estados soberanos, estados independentes, que decidem se juntar e formar um único Estado. Lembrando que estados soberanos podem se juntar para formar uma confederação de estados, e não um único Estado, tá? Mas, no nosso caso aqui, no federalismo centrípeto, você tem estados soberanos que se juntam para formar um único Estado. Exemplo americano. No caso dos Estados Unidos, se tinha à época uma série de ex-colônias britânicas que haviam declarado a independência em relação à coroa britânica há pouco tempo, principalmente a partir da Revolução Americana de 1770. Tanto é que você teve, por exemplo, em 1776, a edição da Constituição da Virgínia, antes da Constituição Americana. 1778, Constituição da Filadélfia, antes da Constituição Americana. Constituição Americana, veja só, que foi editada apenas em 1787. 1787. E ratificada, porque exigia-se um número mínimo de estados ratificando, concordando, esses estados que eram até então estados independentes e soberanos, concordando em participar dessa nova forma de Estado, dessa estrutura federativa. O que veio a ocorrer apenas em 1788, portanto. Então você teve a junção de diversos estados independentes das ex-colônias britânicas que se juntaram para formar uma federação. Formar uma federação caracterizada pelo vínculo indissolúvel, pela indissolubilidade do vínculo federativo. Próxima classificação, contra a repartição de competências. Veja que contra a repartição de competências, nós podemos falar também em federalismo centrífugo e federalismo centrípeto. Só que você vai mudar aqui. Lá na classificação anterior, quanto à formação, centrífugo, o exemplo era o Brasil. Centrípeto, o exemplo era o americano. Já quanto à repartição de competências, veja só, centrífugo, o exemplo americano. Indica, veja só, que os estados periféricos, não apenas a entidade central, recebem uma grande parcela de competências. E por que isso é fácil de entender? Porque se eles eram estados independentes, que decidem se unir, eles não abrem mão de muito poder ou de todo poder em nome do ente central. Eles resguardam competências, grande parcela das competências, para si. Pense mais ou menos, né? Em você tem determinada empresa, uma outra pessoa também tem uma empresa ali do mesmo ramo, e vocês decidem se juntar. Não é ele incorporando, não, tá? Não é ele comprando a sua, vocês decidem se juntar. Quando você decide se juntar, se ele fala para você, olha só, agora eu mando em tudo. Você vai falar, não, de maneira alguma. Se você quiser mandar em tudo, compra. Nós estamos nos juntando. Tá? Então eu vou abrir mão dessa parcela de poder, você vai abrir mão daquela parcela de poder. Nós vamos ter um centro de decisão. Mas o acordo aqui, veja só, não é a partir da entidade central, pelo contrário. As entidades periféricas é que vão acordar e formar
esse novo Estado. Então você tem lá Filadélfia, Nova York, Virgínia, decidindo formar um novo Estado. Então eles vão concedendo à entidade central parcela do poder que era deles. Diferentemente, veja só, do Estado unitário, que tem todo o poder concentrado e ele vai dando um pouquinho para as entidades que ele vai criando, tá? A partir do que lhe interessa, a partir do que interessa mais a entidade central. Então, por isso que quanto à repartição de competências, no federalismo centrifugou, tá? Você tem mais competências nas entidades periféricas, fora do centro. Por isso que nos Estados Unidos, os estados têm muito poder, têm muita competência. Os estados nos Estados Unidos da América, e não é redundância aqui, eles, por exemplo, têm competência, inclusive, para definir seus próprios crimes, o que não ocorre no Brasil. Você não pode ter um crime no Rio e outro crime em São Paulo. Um crime em Minas e outro crime no Rio Grande do Sul. Não pode. Porque a entidade central concentra mais poder. Mas retomando lá o que eu coloquei para vocês, quanto à repartição de competências, o federalismo centrifugou, quando as competências constitucionais são distribuídas do centro para fora, garantindo-se ampla autonomia às entidades periféricas. Em outros termos, os estados federados possuem competências que lhes garantem ampla margem de autonomia em face do ente central. Exemplo, Estados Unidos. Já no federalismo centrípeto, quanto à formação e repartição, a repartição de competências, não quanto à formação, o ente central controla a maior e mais importante parcela de competências constitucionais. Há um desequilíbrio em favor do ente central em detrimento dos entes periféricos. Exemplo, o modelo brasileiro. Quanto à estrutura, podemos falar em federalismo de duplo grau e federalismo de 4 graus. No federalismo de duplo grau, ou 2 níveis, a descentralização política se dá apenas entre 2 espécies de entes federativos, União e Estados. Em outros termos, a autonomia política é evidenciada unicamente na União e nos Estados. Isso acontece nos Estados Unidos e também acontecia no Brasil, não na Constituição de 88, mas antes da Constituição de 88, por exemplo, na Constituição de 1891, nós tínhamos um federalismo de duplo grau ou de 2 níveis. Lembra que eu falei para vocês que era espelhado na Constituição americana? O de 4 níveis propriamente, a gente veio a ter essa estrutura apenas a partir da Constituição de 88. Federalismo de 4 graus ou de 4 níveis, a descentralização política e administrativa, anote, artigo 18 da Constituição Federal, alcança 4 espécies de entes federativos. Não tem esse ponto aí e um Szinho no federativo ali, tá? A autonomia política é estendida também ao Distrito Federal e aos municípios. Como eu disse, referência para vocês, expressa nesse sentido, artigo 18 da Constituição. Prosseguindo. Quanto ao modelo de distribuição de competências, modelo de distribuição, não quanto à repartição, quanto ao modelo de distribuição. Federalismo dualista e federalismo de cooperação. O federalismo dualista ele é delineado pela repartição de competências em plano horizontal, competências exclusivas ou privativas, de forma que as entidades federativas são estanques. Então, eu distribuo as competências em competência exclusiva e privativa. Está exclusiva da União, é privativa do Estado, é privativa do município. Então, você não tem aqui uma relação de cooperação, de integração. Não se tocam, são estanques. Portanto, há uma separação rígida de atribuições entre os entes federados, não cabendo falar em cooperação ou interpenetração. É quase que cada um por si. Os Estados Unidos é um exemplo. Tá? Então você não tem esse modelo cooperativo entre Nova York, Califórnia, né? Não há esse modelo cooperativo. Então você tem ali um federalismo chamado de dualista, onde a distribuição de competências ela é horizontal, dividida em competências exclusivas e privativas dos entes federativos. Você não fala em competência comum, você não fala em competência concorrente, você fala, repito, em competência privativa
e competência exclusiva dos entes federativos. Já no federalismo de cooperação, ele é delineado pela repartição de competências em plano vertical, de modo que as entidades federativas são coordenadas. Refere-se ao modelo em que há previsão de competências comuns e concorrentes, olha o que eu coloquei lá para vocês anteriormente, de sorte que possibilita-se, por meio de condomínios legislativos, atenção para o termo, olha lá, eu coloquei olho no termo, a atuação em conjunto dos entes federados. A doutrina afirma que a tendência dos estados contemporâneos é substituir, pouco a pouco, o federalismo dual pelo federalismo cooperativo. Exemplo, Brasil, parágrafo único do artigo 23, fala exatamente isso. Lei complementar estabelecerá normas de cooperação. Então você tem no 23 competência comum. E cabe a uma lei complementar estabelecer regras de cooperação entre as entidades federadas. No 24, nós temos competência concorrente. Veja que vertical. A União estabelece normas gerais, os estados legislam sobre questões de interesse regional. No 30, inciso 2, pode o município suplementar a legislação federal e a legislação estadual no que couber para atender questões de interesse local. Isso demonstra que a competência ela vai regular, alcançar de forma mais integrada, não estanque todos os entes da federação, portanto. Diferentemente de uma competência exclusiva, que é só daquele ente, privativa, que é apenas daquele ente, embora na privativa possa excepcionalmente ser delegada, mas ela pertence originariamente apenas a um ente determinado. Não há esse condomínio, não há essa solidariedade entre os entes da federação. Se você pegar como exemplo, no artigo 23, cuidar da saúde, preservar o meio ambiente, isso é competência comum de todos os entes da federação. Deve haver uma solidariedade, uma integração, uma relação de cooperação entre os entes federativos. E não cada um por si. Porque o meio ambiente, por exemplo, vai alcançar todos. Então, o que adianta a União estabelecer regras de proteção ambiental se o Estado não faz? Se o município não faz? Então, todos têm que cooperar. Todos têm que se integrar para alcançar a finalidade estabelecida pela Constituição. Então, a tendência moderna é, quando se adote uma estrutura federativa, que seja um federalismo de cooperação. Quanto à homogeneidade cultural e desenvolvimento, podemos falar em federalismo simétrico e federalismo assimétrico. No federalismo simétrico, caracteriza-se pela existência de homogeneidade de cultura, e especialmente de desenvolvimento dos entes federados. Então, você tem uma homogeneidade, uma maior igualdade cultural e principalmente de desenvolvimento. Então, nos Estados Unidos, o desenvolvimento entre os estados da federação é mais equilibrado. Se você, por exemplo, olhar para o Brasil, você vai ver que o desenvolvimento das regiões, dos estados, ele é bem desequilibrado. Região sudeste muito mais desenvolvida, muito mais rica. Você também tem nos Estados Unidos eventuais assimetrias, mas menor do que no Brasil. Arkansas, por exemplo, o estado que era do Bill Clinton, é o estado mais pobre, mas você tem um maior equilíbrio. Tá? Então, no Brasil, você tem essa assimetria maior. Tá? Então, pegue, por exemplo, como eu falei, o estado de São Paulo, a região sudeste, o estado do Rio, o estado de Minas, comparado com o estado do Piauí, comparado com o Pará, comparado com o Amazonas, com Rondônia, com Roraima, com Acre. Olha só. Então você tem uma assimetria no desenvolvimento. E no Brasil, a questão cultural também ela é ainda mais assimétrica do que nos Estados Unidos. Às vezes tem uma simetria cultural maior. Tá? Claro, né, que as sociedades se tornam cada dia mais complexas, e nos Estados Unidos você também tem uma certa assimetria cultural, mas no Brasil ela é muito mais acentuada. Então veja que você tem, por exemplo, basta você pegar como exemplo tá, festa junina e carnaval. Ah, professor, mas isso tem em todo o Brasil. Sim, tem. Mas em algumas regiões, tá, a festa junina, por exemplo, ela é muito mais importante do que em outras regiões. Em outras regiões, o carnaval é muito mais relevante.
Pega como exemplo a comida, a culinária. Você tem essa assimetria muito grande, muito maior do que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Tá? Então, quanto à homogeneidade cultural e desenvolvimento, no federalismo simétrico você tem um equilíbrio maior, cultural e desenvolvimentista, tá? Ou quanto ao desenvolvimento das entidades federadas. O exemplo é os Estados Unidos. Mas sempre reforçando que existe, claro, assimetrias. Você não tem uma igualdade completa. A assimetria existe, mas ele é mais simétrico. Tá? Simétrico tanto culturalmente como quanto ao desenvolvimento. Já no federalismo assimétrico, você tem uma diferença mais acentuada. Olha lá. Tipo de estados mais complexos, caracterizado por diversidade cultural, linguística. Canadá, pegue, por exemplo, Canadá, você tem algumas regiões do Canadá que falam inglês, outras falam francês. Olha aí que assimetria acentuada. E de desenvolvimento também. Essas distinções, por sua vez, recebem respaldo jurídico, tendo em vista que passam os entes federados a serem tratados de forma distinta. Brasil. O Brasil é mais assimétrico, embora não tenha consenso doutrinário. Tá? É a advertência que eu faço. O Brasil não há consenso na doutrina. O desenvolvimento mais adequado, acredito que seja aquele no sentido que o Brasil pretende ser simétrico. Pretende ser simétrico. Contudo, existem assimetrias reais que o colocam em um ponto de erro de simetria. Tá? Foi o que eu falei. O Brasil, ele de fato é mais assimétrico. Ele pretende ser simétrico. Tá? E por que ele pretende ser simétrico? Você vê isso no artigo 3º da Constituição Objetivos Fundamentais. Garantir o desenvolvimento, tá? Não apenas social, mas regional mais equilibrado. Ele pretende. Então veja que o artigo 3º ele reconhece a assimetria. Tanto que é objetivo fundamental garantir uma simetria maior. Então, de fato, o Brasil é assimétrico. Isso é comprovado por uma interpretação, a contrário senso, do próprio artigo 3º objetivo fundamental, que diz que é objetivo, é finalidade garantir uma maior simetria. Ou seja, se a finalidade é garantir essa simetria, é porque, de fato, o Brasil é assimétrico. Portanto, então existe um erro de simetria. Tá? Logo, a gente pode afirmar que o Brasil, embora pretenda ser simétrico, a pretensão é essa, ele é, de fato, mais assimétrico, ainda assimétrico. Veja um exemplo da tentativa dessa garantia de assegurar uma maior simetria. Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus ela tem essa ideia de desenvolver aquela região para garantir uma maior simetria. É um exemplo, portanto, de uma política pública, tá, direcionada a garantir o desenvolvimento nacional de forma mais equilibrada, para que você garanta um tratamento diferenciado àquela região, que se encontra em posição de inferioridade, para que em algum momento você tenha um equilíbrio maior com as demais regiões. Então, muito cuidado, de novo, como eu coloquei, não há consenso na doutrina, o entendimento mais adequado, acredito eu, que seja no sentido de o Brasil pretender ser simétrico, juridicamente. Contudo, existem assimetrias reais, que o colocam em um ponto de erro de simetria, portanto. Existe uma assimetria de fato. Bom, temos aí como características da federação, descentralização política, repartição de competências, Constituição rígida como base jurídica, inexistência do direito de secessão, soberania do Estado Federal, intervenção, que é excepcional, mas a possibilidade de intervenção como um instrumento de se garantir a própria estrutura federativa, auto-organização dos Estados-membros, órgão representativo dos Estados-membros no plano federal, Senado Federal, guardião da Constituição, no nosso caso, Supremo Tribunal Federal, repartição de receitas, é importante, descentralização financeira, orçamentária. Então, nós temos aí as principais características da federação ou das federações. Vamos fechar esse bloco, já voltamos.